O eminente ministro Cristiano Zanin falará pela recorrida União, o doutor Lian, bispo dos Santos Advogados da União. Vossa Senhoria tem a palavra por 15 minutos. Obrigado, senhor vice-presidente. Saúdo o excelentíssimo senhor presidente, que nos acompanha por videoconferência, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, excelentíssimos ministros, senhor procurador-geral da República, também os colegas advogados aqui presentes, servidores, colaboradores, demais profissionais que acompanham essa sessão e todos aqueles que estão nos acompanhando também pela via da internet. Por delegação do Advogado-Geral da União, tenho a honra de estar nessa tribuna mais uma vez, representando a Advocacia Geral da União, para tratar do recurso extraordinário 609.517, tema 936 da repercussão geral, que se constitui como um dos casos mais importantes para a advocacia pública que se encontram em trâmite nessa corte. Como já bem informado pelo eminente relator, não quero aqui ser repetitivo, estamos a tratar de um recurso extraordinário, interposto pela Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional de Rondônia, contra um acórdão de turma recursal do Juizado Especial Federal, da seção judiciária daquele Estado, que reconheceu a desnecessidade de inscrição na OAB de um advogado da União para o exercício da advocacia pública, afastando, assim, a exigência de inscrição do autor nos quadros da ordem, tornando-a facultativa. Antes, entretanto, excelências, de adentrar nos detalhes do caso, permita-me relembrar alguns aspectos constitucionais aqui relevantes. A Constituição Federal, no artigo 131, ela traz à advocacia pública um status privilegiado. Coloca a advocacia pública como uma função essencial à justiça, ao lado do Ministério Público, da Defensoria Pública e também ao lado da advocacia privada. Eu vou tomar por empréstimo aqui algumas palavras do ministro Luiz Fux, no recurso extraordinário 663.696, em que ele bem conceitua o que são as funções essenciais da justiça. Ele diz, abre aspas, ostentam a missão de assegurar, cada qual no seu âmbito e por intermédio da provocação jurisdicional, todo o tecido de interesses constitucionais, seus valores e princípios. Segue ali o ministro Fux. Abre aspas, são indispensáveis para o resguardo de áreas sensíveis do ordenamento jurídico, em especial no campo da garantia dos direitos fundamentais e na concretização dos objetivos do Estado democrático e de direito. Então, esse conceito de função essencial à justiça do ministro Fux nos parece bastante adequado e perfeito ao caso concreto. O artigo 131, em relação à Advocacia Geral da União, como exemplo, ele coloca funções relevantes. Representar a União, os três poderes, judicial e extrajudicialmente, e a consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Já no artigo seguinte, 132, fala dos Estados-membros do Distrito Federal, coloca que a atividade jurídica de assessoria a esses entes será feita por procuradores, selecionados mediante concurso público e organizados em carreira. Nos parece aqui a conclusão lógica que, a despeito de termos várias funções essenciais à justiça, cada um tem suas especificidades, seu campo de atuação, como nas palavras do ministro Fux, e é possível que coexistam aqui algumas peculiaridades. A Constituição, ela convive bem com isso. Então, é possível que tenhamos especificidades e alguns regimes jurídicos mais especiais. No presente caso, excelências, estamos a tratar de uma dessas especificidades, que é a constitucionalidade do parágrafo 1º, artigo 3º do Estatuto da OAB, que trata da necessidade de inscrição do advogado público nos quadros da ordem. E, desde logo, eu afirmo que assiste razão à parte recorrente. Aqui, nos parece que a turma recursal se equivoca ao dizer que há um abismo profissional entre advogados públicos e advogados privados. Faz uma separação muito radical, de tal forma que estariam de lados totalmente opostos. Essa Suprema Corte já se posicionou no sentido de que o legislador infraconstitucional ele não pode estabelecer aqui distinções tão graves, tão profundas, em relação a atividades que, na essência, são a mesma coisa. Advogados públicos e advogados privados exercem o mesmo munus, que é o da advocacia. No âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, número 2652, da relatoria do ministro Maurício Correia,
Ele aduziu enfaticamente, aqui eu abro aspas novamente, que seria absurdo instituir tratamentos diferenciados entre os advogados vinculados a entes estatais e os demais profissionais de advocacia, uma vez que, no que diz respeito ao exercício da atividade de advogado, tendo em vista que não há diferenciação entre uns e outros, estão todos igualmente sujeitos à disciplina da profissão. A decisão, à época, deixou claro que os advogados públicos e advogados privados exercem a mesma atividade. A diferenciação aqui estaria sobre o beneficiário desse serviço público, a relação de emprego, a relação profissional e também o âmbito dessa atuação. Mas o serviço do advogado, seja ele no âmbito público ou privado, é o mesmo. Aqui nós podemos extrair duas conclusões dessa decisão do Supremo Tribunal Federal à época. A primeira, como eu tenho dito, que a diferenciação entre advogados públicos e privados não deve ser compreendida como um abismo entre essas categorias. A diferenciação se faz de respeito, mais uma vez, ao beneficiário e ao seu âmbito de atuação. Não se pode fazer diferenciação, portanto, entre pessoas ou trabalho nesse caso. É por isso que em muitos entes federativos, quando ausente norma em sentido contrário, o advogado público também exerce a advocacia plena, a advocacia liberal, sem com isso perder o seu status de membro da advocacia pública. Em segundo lugar, a segunda premissa que a União toma por essa decisão do Supremo Tribunal Federal é que, como o serviço profissional é o mesmo, os regimes estatutários das carreiras podem coincidir também com o Estatuto da OAB, podendo conviver de forma harmônica, sem haver ofensa à Constituição Federal. O ingresso de serviço público não descaracteriza a atividade do advogado, não descaracteriza a natureza advocatícia, tendo em vista que permanece e recai sobre ele os mesmos direitos, os mesmos deveres, as mesmas normas éticas, muitos dos impedimentos que recaem sobre os advogados em geral, obviamente, com as derrogações que a função pública exige. Um médico, excelências, ele não deixa de ser um médico e estar submetido a todo o seu regime de classe e todas as suas limitações, pelo simples fato de ter feito o concurso e prestar a sua consulta num hospital público. A atividade, em essência, é a mesma. Vale ressaltar que o entendimento da turma recursal, que aqui se encontra sendo recorrido, o entendimento fixado acaba por prejudicar também a independência, a autonomia técnica daqueles advogados públicos que, nos entes federativos, não têm a mesma carga normativa protetiva, de prerrogativas, de direitos, que acabam não tendo esse mesmo tratamento que é destinado atualmente pelo Estatuto da OAB. No âmbito da AGU, por exemplo, a Lei Complementar 73 de 93, a lei orgânica da AGU, ela, embora não tem uma previsão expressa da necessidade de inscrição do advogado público nos quadros da OAB, nos parece claro, entretanto, que a obrigatoriedade é um pré-requisito à atuação profissional do advogado público, que prestou concurso público, ingressou nos quadros da Advocacia Geral da União para advogar. Nesse particular, o Estatuto da OAB ele suplementa o Estatuto Jurídico do Advogado Público, que, no caso da AGU, a Lei Complementar número 73. A despeito disso, nós não desconsideramos que haja exceções, que por serem agentes públicos, é possível que haja derrogação do Estatuto da OAB, de fato, pelo regime jurídico próprio desses agentes, desses advogados públicos. Dessa forma, uma vez constatada uma antinomia entre o Estatuto da OAB e o regime jurídico próprio dos advogados públicos, me parece que, pela natureza da função, é possível que haja, portanto, uma derrogação em favor do regime jurídico público. O critério da especialidade aqui se aplicaria. Sob essa perspectiva é que os membros, mais uma vez, tomando como exemplo da Advocacia Geral da União, estão submetidos à unidade correcional própria. A Advocacia Geral da União se submete, portanto, à Corregedoria Geral do órgão, na hipótese de apuração de faltas praticadas no exercício das funções. Por fim, senhor presidente, senhor vice-presidente, eu destaco que o caso dos autos não se confunde com o objeto do recurso extraordinário número 1.240.299. Foi o tema 1074 da repercussão geral. Ali, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da exigência de inscrição do defensor público nos quadros da OAB. Mas nos parece que ali o Supremo Tribunal Federal decidiu que a natureza das atividades prestadas pelo defensor público seria de serviço estatal,
de uma assistência jurídica a todos aqueles que demonstrem insuficiência de recursos, algo muito peculiar, sui generis, o que torna possível, portanto, a compatibilidade do artigo 4º, parágrafo 6º da Lei Complementar número 80 de 94, que regula a atividade da Defensoria Pública, que diz que a capacidade postulatória do defensor público decorre exclusivamente de sua nomeação e posse no cargo público. No rigor técnico, entretanto, estamos falando de coisas diversas. O defensor público não tem o seu regime jurídico identificável com um advogado público, e isso o Supremo já nos disse em outra oportunidade. Por essas razões, senhor presidente, senhor vice-presidente, demais ministros, ministra Carmen, a Advocacia Geral da União, ela manifesta-se pelo provimento do RE 609.517 para declarar a constitucionalidade da exigência de inscrição de advogados públicos nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil para o exercício de suas funções, como uma decisão que fortalece a atuação da advocacia pública, que, como ressaltado aqui nessa manifestação, exerce uma relevante função essencial à justiça. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a Vossa Senhoria. Falará agora pelo assistente Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o doutor Vicente Martins Prata Braga.